diária de hoje, João capítulo 6, versículo 1, 71. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha, curte os vídeos e vamos juntos levar a palavra de Deus adiante. Vamos lá para mais um vídeo. Versículo 1. Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe basta 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Versículo 10. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, partiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 13. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas que sobraram, aos que haviam comido. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 16. Ao desbancar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Versículo 18. E o mar começava a empolvar-se, agitando por vento rígido que soprava. Versículo 19. Tendo, pois, navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Versículo 20. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão pequenos barcos, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido a sós. Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Versículo 24. Enquanto, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nenhum dos seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26. Respondeu Jesus: na verdade vos digo, vós procurai-me não porque vistes sinais, mas porque comeste pães e ficastes fartos. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando-lhe: O que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado por ele. Versículo 30. Então eles lhe disseram: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o maná do céu. Versículo 32. Respondeu Jesus: na verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Versículo 35. Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Versículo 36. Porque eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum dos que ele me deu se perca. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vier ao Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque diziam, eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso lhe conhecemos o pai e a mãe? Como dizes agora, desci do céu? Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como este pode dar de nos comer a sua própria carne? Versículo 53. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebereis o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem, porém, comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Versículo 58. Este pão que desceu do céu, nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Versículo 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem poderá ouvir? Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Versículo 62. Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63. O Espírito que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto, eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Versículo 70. Replicou Jesus, não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simeão Iscariotes, porque ele era o quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.